Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para a gente conversar sobre mais um arcano. Esse arcano de hoje é muito importante dentro da jornada do tarô. Eu considero ele muito significativo e quando aparece num jogo, a potência desse arcano para mim sempre me faz lembrar do momento em que a gente ganha uma consciência maior, quer dizer, a gente sai do imperador e da imperatriz, a gente sai daquele processo de autoconhecimento e desenvolvimento dos nossos potenciais, das nossas forças, a partir do princípio feminino e masculino de energia, a gente movimenta as nossas forças internas e nessa dança, nesse processo de conexão com a gente, chega esse novo arcano, chega esse novo arquétipo se apresentando na nossa vida e convidando a gente para experienciar uma nova forma de ver o mundo. Eu, pelo menos, vejo esse arcano dessa maneira. E eu tô falando aqui, do Hierofante. Olha só, o Hierofante que vem logo depois da presença do imperador e da imperatriz, já como um processo natural, né? Aqui nesse baralho que eu estou usando, gente, vocês podem ver que o Hierofante é uma mulher. E a gente pode começar essa conversa falando um pouquinho sobre a tradição do tarô. E inclusive esse arcano ele tem vários nomes, né? A gente conhece ele por Papa, o sacerdote, o sumo sacerdote, né? Ele é um arcano que vem com uma tradição muito forte do período de renascimento do tarô, que foi a Idade Média. Então é uma das cartas dentro da jornada do tarô, dos arcanos maiores, em que a gente percebe mais o impacto da conversa de reconstrução e redinamização do tarô que aconteceu na época da Idade Média. A gente precisa entender que antes disso já existia o oráculo, ele já acontecia, mas dentro desse período muita coisa foi redinamizada, foi revista dentro dos moldes e dos padrões que tinham naquela época. E a gente pode, né, e deve fazer isso hoje também. É um pouco do que eu considero das minhas funções perto do oráculo. O Hierofante é uma carta que fala sobre uma presença de um líder espiritual, um líder religioso, por vezes, que chega trazendo a mensagem do divino, como um representante do divino. Ele tem, por tradição na leitura do tarô, uma relação muito forte com as estruturas que conservam, né? As estruturas que sustentam e que de alguma forma perpetuam a conexão do homem com o divino. Eu sempre vi esse arcano como uma possibilidade infinitamente maior do que essa. E hoje, pelo menos nesse período que eu estou na minha vida, eu encaro a carta do Hierofante até com outro nome. Eu uso muito uma outra forma de chamar esse arcano, de invocar as forças dele, porque eu acho que é muito mais conectado com aquilo que eu acredito. E aquilo que eu percebo na presença dessa carta quando ela aparece nos jogos. Para mim, o Hierofante é o mestre, é o tutor, é o mentor. Quando ele aparece num jogo, a gente sabe da importância de nos conectarmos com alguém que tem mais experiência, que tem mais prática, que tem mais vivência em alguma coisa, para a gente conseguir redinamizar também, usando o mesmo termo que eu usei aí para o estudo do tarô, redinamizar a nossa vida, revisitar aquilo que a gente está fazendo com a gente, com os nossos potenciais, com a nossa história. É o momento em que a gente decide encontrar um tutor, né? Alguém que possa de alguma maneira facilitar o processo para a gente. Não é que essa pessoa vai trazer todas as informações prontas, né? Como muitas vezes a carta do sumo sacerdote acaba lembrando a gente. Na verdade um facilitador do processo, né? Eu acredito nisso, né? O Hierofante ele aparece no jogo lembrando a importância da gente ter um mestre, da gente ter um guia, da gente ter um mentor, da gente ter uma guiança,
né? De alguma maneira, de alguma forma dentro do nosso processo. Mais do que isso, na minha concepção, o Hierofante é uma carta que fala sobre o religare, a função básica e primordial do religare, dessa percepção que a gente ganha, e isso vem muito do processo de abertura para o princípio masculino e feminino de energia. Quando a gente começa a integrar essas duas forças na nossa vida, na nossa jornada, a gente percebe que espontaneamente, naturalmente, em quase todos os seres, e eu acredito que em quase todos os seres vivos, inclusive, nesse momento em que acontece uma integração, quer dizer, a gente consegue fazer uma movimentação perfeita, a gente se abre, a gente floresce naturalmente para essa percepção maior e a necessidade de reconexão ou de abertura ainda maior para a nossa conexão com o divino. Para mim, a carta do tutor, a carta do mentor, a carta do mestre chega lembrando que a gente precisa acreditar no poder do caminho e no poder da jornada como opção, não só como uma imposição, mas como uma opção que a gente faz de coração, uma opção que a gente faz por uma expansão maior de consciência, de um lugar de liberdade. No momento que a gente sente que somos e estamos conectados e que a gente começa a procurar explicações maiores, né, que vão além daquilo que está exposto na materialidade, quando a gente se interessa por assuntos que falam sobre os mistérios, que falam sobre o esotérico, que levam a gente em encontro, né? E em comunhão com o oculto, com o invisível, com aquilo que a gente sente, mas a gente não vê porque não tem uma forma manifesta. Então quando a gente começa a se interessar por tudo isso, é normalmente um momento que o Hierofante aparece. Existe uma leitura tradicional também a respeito da carta do mestre que fala muito sobre mudança de casa, né? Porque ele carrega pelo desenho original, né? Lá da Idade Média, desse período que a gente normalmente é mais atingido, né? Pelos estudos do tarô, ele carrega uma chave, né? Porque ele seria o detentor da chave dos mistérios. E muitas vezes ele aparecia quando uma pessoa estava fazendo mudança de casa, mudança de vida, mudança de estrutura. Eu acredito que isso está muito conectado, essa chave, com justamente esse momento em que espontaneamente a gente percebe que nós fazemos parte de alguma coisa maior e que essa coisa maior tenta de muitas formas e de uma maneira ávida, inclusive, se comunicar com a gente, conversar com a gente, trazer para a gente uma série de mensagens, né? O Hierofante é uma carta que nos recorda a importância da gente entender que a gente vai viver uma jornada dentro desse arquétipo, né? A gente vai atravessar um ciclo. E para isso, nada melhor do que a gente ter uma orientação de um mestre, de um tutor, que vai facilitar o processo. E aí eu conto por experiência pessoal, quando a gente faz uma jornada de desenvolvimento pessoal sozinho, a gente leva um tempo X. Quando a gente faz junto com o mestre, a gente consegue dar grandes saltos nesse período e a gente consegue muito mais, porque a gente recebe uma orientação, a gente recebe uma direção muitas vezes. O bom mestre é aquele que entende que cada aluno, né, cada estudante, cada pessoa que se aproxima tem o seu tempo, sua jornada, sua história e vai vivenciar aquilo de uma maneira muito particular. O bom mestre é aquele que entende que as pessoas que estão nesse processo precisam se integrar, elas precisam se juntar e ele acaba servindo como um elemento importante para isso. Juntar as cabeças que pensam de forma semelhante, as jornadas parecidas, as pessoas que vibram mais ou menos a mesma energia, né? Então essa é uma carta que fala muito sobre a comunidade que a gente forma, ou que a gente participa, ou que a gente busca participar, que tenha uma conversa afim com a gente, que troca de perto com a gente em cada momento da vida, tá? Lembrando que esse processo, ele tende a ser muito dinâmico. A gente vai passar por muitos mestres, muitos tutores, diversas filosofias e tradições, isso é normal. Isso faz parte do processo humano mesmo, essa curiosidade por diversas coisas e o uso, né, mais adequado e mais funcional de muita coisa que
Nos serve no momento e no outro pode não servir, né? Isso faz parte da nossa jornada. É importante lembrar que essa carta, a carta do mestre, ela chega recordando que temos essa opção de escolher a forma como a gente vai fazer o nosso religar, como a gente vai se reconectar com o divino. Isso não necessariamente precisa passar por nenhuma religião, por nenhuma filosofia, por nenhuma tradição, por nenhuma prática pré-concebida. Eu gosto de lembrar que o exercício da espiritualidade é a conexão com essa força espiritual que a gente tem. Isso não chega com dogma nenhum, né? Isso nos atravessa de uma maneira muito natural, ou pelo menos teoricamente deveria ser assim. A carta do Hierophante lembra que é um momento de integrar as forças, revelar as potências para o mundo e encontrar de alguma maneira um caminho que ele seja útil e principalmente que funcione para você nesse momento que você está na sua vida. É isso, vamos prosseguir aqui com a nossa conversa sobre os outros arcanos e eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais. Namastê!